Graça e paz, amados. Eu quero te convidar para mais uma reflexão aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo de número 4, versículos 13 e 14. Medite nesta palavra. Tiago, ele vai alertar, as pessoas que dizem: vamos a uma cidade, ali passaremos um ano, faremos muitos negócios, ganharemos muito dinheiro. No versículo 14, Tiago vai nos alertar que nós somos como uma neblina. Uma neblina que passa e logo desaparece. Sabe, irmãos, eu não poderia deixar de relatar aos irmãos algo que eu vivi aqui nessa viagem à Bahia. Nós estamos vivendo dias de luto, Perdi a minha sogra a semana passada. Ela teve um infarto durante a noite e só foi descoberto quarta-feira à tarde, quando recebemos a notícia à noite de que ela havia sido encontrada morta em sua cama. Eu gostaria, de falar sobre outro assunto, talvez um assunto que falasse sobre alegria, um assunto que falasse sobre coisas boas, Mas esse momento é um momento de reflexão. Porque, como Pedro diz em sua carta, sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 24, Pedro diz que toda carne, ou seja, todo homem, é como a flor do campo, que logo seca, logo murcha e seca. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o Senhor disse para Adão que Adão foi feito do pó e para o pó ele voltaria. Nós estivemos na casa ontem organizando algumas coisas e algumas pessoas refletindo sobre como ela era preocupada com a casa, preocupada em comprar móveis. E a gente chega a uma reflexão, chega a um denominador comum de que, de fato, nós seres humanos nos preocupamos com coisas fúteis, coisas que nós não levaremos quando morrermos. E a grande reflexão que nós precisamos fazer é: será que nós estamos dando valor ao sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário? Fomos comprados e com um preço muito alto, o preço de sangue. Mas muitas vezes nós não valorizamos isso. E quando é que nós não valorizamos? Quando nós não nos preocupamos com a eternidade. E eu costumo dizer que a eternidade é muito tempo para nós não nos preocuparmos com ela. Queridos, esse momento que estamos vivendo é um momento em que nós estamos recebendo notícias quase que todos os dias de pessoas morrendo. E é claro que pessoas sempre morreram, todos os dias morreram pessoas. Porém, esse momento que estamos vivendo é um momento, eu diria que, delicado para a humanidade. Eu recebi a notícia, de que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, com apenas 41 anos, partiu desta vida. Sabe, irmãos, e a gente fica pensando, que, de fato, nós, a qualquer momento, podemos partir desse mundo. Mas muitos não se preocupam com esse momento, porque o ser humano, a única certeza que ele tem na vida é que ele nasceu e certamente um dia ele morrerá. E muitas vezes, a gente, ao falar disso, muitas vezes nós nos preocupamos só naquele momento, Eu pude perceber no velório, onde eu estava ministrando ali uma palavra, e as pessoas todas comovidas, inclusive o dono da funerária caminhou conosco até o cemitério, conversando conosco, e nos convidou para que tomássemos um café com ele, e tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ele, para o filho. E eu percebo, irmãos, que às vezes as pessoas se preocupam só naquele momento. Depois a vida volta ao normal e as pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer. Minha sogra era uma jovem senhora, ela tinha ainda 50 e poucos anos, e nós jamais esperávamos que
que ela fosse partir, né? Sobretudo agora. É claro que nós sabemos que esse momento todos nós passaremos e não sabemos o dia e nem a hora. Porém, nós nunca estamos preparados para receber uma notícia como essa. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado por Deus para viver eternamente. E nós sabemos que por causa do pecado, a morte, então, ela passou a alcançar o ser humano. Então, passou a assolar a humanidade. Então, que nós possamos refletir sobre isso, irmãos. Talvez esse assunto seja tão repetitivo, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, e eu não me canso, por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que quando eu partir desse mundo, as pessoas que vivem próximas a mim, as pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, as pessoas que até mesmo acompanham as minhas mensagens aqui nesse canal, elas jamais poderão dizer que elas não foram alertadas acerca desse momento em que todos nós passaremos, enfrentaremos. Só que não basta nós sabermos disso, nós precisamos estar preparados, porque se morrermos sem Cristo, infelizmente, o nosso endereço será o inferno. Eu vi um vídeo de uma pessoa, há uns 2 dias atrás, onde essa pessoa dizia que inferno não existe, esta pessoa dizia que nós somos perfeitos, que o pecado foi aniquilado, que o diabo foi aniquilado e que não existe mais o perigo de nós morrermos sem Cristo, porque o inferno não existe, irmãos. E quem acredita numa baboseira dessa, infelizmente, vai viver despreocupado, vai, infelizmente, partir desse mundo e vai se deparar diante de uma realidade tão triste que será a eternidade sem Cristo. Pense sobre isso, reflita sobre isso e não vamos descuidar, não vamos relaxar, vamos nos manter vigilantes acerca da nossa partida para a eternidade. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Talvez, eu sempre costumo dizer que talvez esse pode ser o último vídeo, pode ser a última mensagem que você escute, que eu estou ministrando, pode ser as últimas palavras que eu falo aqui nesse canal. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso a importância de nós estarmos preparados para partirmos com Cristo. Pense sobre isso e se preocupe com a salvação da sua alma. Irmãos, eu lembro que dias antes da minha sogra partir, ela esteve conosco na igreja. Nós fizemos uma visita a uma igreja e ela estava conosco. E naquele momento ela levanta a mão ali, aceita Jesus, nós oramos por ela, e eu lembro que eu falei que aquele podia ser o último culto da vida dela, e de fato foi o último culto que ela pôde participar. Então, é importante nós refletirmos sobre isso. Eu quero orar com você, amém? Ore comigo onde você estiver. Querido Espírito Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor. Pai querido, queremos te pedir a tua ajuda, Senhor, para que nós possamos vencer o mundo, vencer o pecado a cada dia e que possamos estar preparados para o dia da nossa partida, para o dia, Senhor, em que nós estaremos indo para a eternidade. Senhor, nós sabemos que precisamos estar preparados para 2 momentos, arrebatamento ou a morte, e nós não sabemos qual desses 2 momentos nós passaremos, Senhor. Sabemos que nós precisamos estar preparados para essas 2 circunstâncias. Por isso, Senhor, nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, nos ajuda a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nos ajuda a nos arrependermos, Senhor, das nossas atitudes e que nós possamos, Pai, a cada dia reconhecer que sem o Senhor Jesus nós não seremos capazes de alcançar uma eternidade alegre, perfeita e cheia de paz. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.